Boa noite. Nossa, que boa noite gostoso, hein? Mais uma vez, para ficar melhor ainda, né? Boa noite! Ah, que alegria! Quero pedir para vocês respirarem profundamente 3 vezes, porque eu preciso do cérebro de vocês liberado do que nós vamos conversar aqui hoje. Eu vou pedir para vocês fazerem aquela respiração que a cinta liga, vai dar uma remexida, tá? Aquela respiração com o abdômen. Enche a barriga de ar e solta pela boca. Enche a barriga de ar, solta pela boca. Mais uma vez, profundamente. Enche a barriga de ar e solta pela boca. Muito bem. Se vocês conseguirem fazer essa respiração na casa de vocês, pelo menos uma vez de manhã, já vai ajudar bastante, porque o nosso cérebro precisa de ar. Nós precisamos oxigenar o nosso cérebro. Então, nós precisamos de ar, precisamos de atividade física e precisamos de pensamentos melhores e sentimentos melhores. É sobre isso que nós vamos tratar aqui hoje. Para começar a nossa conversa, quem aqui já me conhece aqui da casa sabe que eu gosto sempre de trazer a bibliografia, porque eu gosto de ajudar vocês a procurarem fontes. Então, a bibliografia da nossa palestra de hoje é a Bíblia Sagrada, 2 livros de Divaldo Pereira Franco, Pelo Espírito Joana de Ângeles, Jesus e a Atualidade, e O Homem Integral, e também o livro Consolador, que não está aqui comigo porque eu emprestei. E, para começar, eu gostaria que vocês assistissem esse videozinho, que é rapidinho, é 1 minuto e 20 segundos, para vocês entenderem já do que nós vamos falar aqui hoje. Esse vídeo está rolando por aí na internet, então tem vários colegas que postaram. O meu colega Carlos achou ele no YouTube. Assistam rapidamente. Pode encerrar. Essas são algumas cenas de um tratamento terapêutico. A de cima é a psicóloga e a da cena de baixo é a paciente. O caso real levou mais ou menos 32 sessões para a paciente aceitar falar. Como vocês perceberam, as primeiras sessões a paciente não falava, ela não conseguia se expressar. No entanto, a terapeuta, a psicóloga, a profissional, nós conseguimos perceber porque tudo fala, tudo comunica. Os olhos comunicam, a forma como a pessoa está vestida, a forma como a pessoa se projeta para frente ou para trás, os ombros, as mãos, tudo comunica. Se as unhas estão cortadas, se não estão, se a boca está entreaberta, se a boca está amarga e seca, nós, profissionais, conseguimos identificar quando a pessoa está com esses sentimentos. Tudo comunica. Tudo em nós comunica. Ela demorou todas essas sessões, tamanho era o trauma, tamanha era a dor. No entanto, se vocês perceberem, a profissional tentou também várias formas de linguagem. Ela tentou trazer para aquela paciente a música, tentou trazer a dança,
tentou trazer outros aspectos da vida dela, qual que é a banda, o que você gosta. E ao longo do tempo, se vocês perceberam, aquela paciente modificou. Nos primeiros dias ela estava totalmente entregue ao processo, totalmente bloqueada, depois ela já foi se arrumando, já foi soltando o cabelo. E no dia que ela concordou em falar, em abrir a boca e se expressar, ela já estava com um tônus muscular diferente, ela já estava com a pele diferente. O processo terapêutico já tinha dado resultado ao longo das sessões, ainda que ela não tivesse projetado a voz. Porque tudo nela falava, ela só não projetava a voz. É sobre a cura pela fala que nós vamos conversar aqui hoje. O quanto é importante nós utilizarmos a nossa comunicação, seja ela qual for. Nós encontrarmos uma forma de comunicar a dor, de comunicar a alegria, de comunicar o que se passa conosco. Para a gente começar, eu quero começar com vocês pela Bíblia, um trecho de Jó 31, capítulo 31, versículo 35. Bom, a maioria de vocês aqui, né, já conhece a história de Jó, não vou poder contar, já porque é comprida, né, nosso tempo é pouco. Quem não conhece, depois coloca lá no YouTube ou vai ler aqui o capítulo de Jó. Mas, enfim, Jó foi testado diversas vezes, tanto que ele é conhecido, nós temos um ditado, né, tem a paciência de Jó, fulano tem a paciência de Jó. Porque Jó foi tão testado, e todo mundo à volta dele dizia assim, mas desiste disso, Jó, desiste desse Deus. E Jó testado, e não desistia, tinha uma paciência de Jó. Mas Jó disse, no versículo 35, ai de mim, ó meu Deus, se eu tivesse alguém para me ouvir. Se eu tivesse alguém para me ouvir. E nós, veja, isso aqui no Antigo Testamento, quantos mil anos? No Antigo Testamento, Jó já sentia falta de alguém para lhe ouvir. Hoje, em terra de WhatsApp, em terra de YouTube, em terra de internet, de globalização, de avanço da tecnologia, de velocidade da informação, está cada vez mais difícil ter alguém para ouvir. Porque as pessoas querem falar, mas falam da boca para fora, não falam o que vem de dentro. Nós temos canais repletos de pessoas, de especialistas falando. No Instagram nós estamos cheios de pessoas falando. Em vários lugares as pessoas estão falando. Chega numa roda de conversa, as pessoas falam. Falam o quê? Falam sobre o quê? Não falam sobre o que vem de dentro, não falam sobre as entranhas, não falam sobre aquilo que pode curar. Sobre aquilo que pode fazer o homem renascer em si mesmo. Deixa eu usar esse aqui, né? Que a gente tem, vamos usar. Direito. Para começar, nós vamos falar sobre o que é saúde, porque falar sobre comunicação, sobre expressão, sobre processo terapêutico, sobre cura, é falar sobre saúde. Vamos começar pelo Consolador. A pergunta 95. Em face dos esforços da medicina, como devemos considerar a saúde? Para o homem da Terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma, para a obtenção da qual, muitas vezes, há necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da Terra. Eita! Aqui é a hora que a gente chora, né? Porque aqui é o momento em que se fala sobre equilíbrio, e equilíbrio em si já é um grande desafio. Como equilibrar todas as áreas da nossa vida, como equilibrar o que eu quero, o que Deus quer de mim, o que a minha mãe quer de mim, o que o meu filho quer de mim, como equilibrar todas as minhas próprias vontades, como equilibrar tudo que há na minha vida em contrapartida ao meio em que eu vivo, em contrapartida ao mundo social,
ao mundo em que nós vivemos. Eis aí já um grande desafio quando se encontra a palavra equilíbrio em qualquer lugar. Aqui diz que para ter saúde precisa ter o equilíbrio. E diz ainda mais, a harmonia. O que é harmonia? O que é harmonia? Harmonia é praticamente um estado de plenitude. Você haver coisas diferentes, conviverem essas coisas diferentes em harmonia, sem nenhum tipo de conflito entre elas. E aqui diz, a perfeita harmonia da alma. Aspectos da alma são aspectos interiores, das profundezas do nosso ser. Há de haver a contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da terra, as doenças. As doenças, a falta de dinheiro, a fome, os conflitos. As moléstias que nos afetam são essas moléstias as quais nós necessitamos para que nós possamos aprender a equilibrar e ter harmonia. Você fala, nossa, mas justo na minha vez, né? Justo na minha vez tem que fazer tudo isso? Pois bem. Não parando por aí, aqui no Consolador, nós temos esse conceito de saúde. Mas eu vou trazer para vocês também mais alguns conceitos de saúde da Bíblia. Também é bom receber de Deus riqueza e boa saúde para aproveitá-la, alegrar-se com seu trabalho e aceitar a parte que lhe cabe na vida, são sem dúvida presentes de Deus, lá em Eclesiastes. E por que eu trouxe? Existem vários trechos na Bíblia que falam sobre saúde. Existem vários trechos na Bíblia que falam sobre muitos assuntos. Sobre saúde existem vários. Mas por que eu trouxe esse? Porque há também um comportamento, especialmente no nosso meio espírita, de trazer uma tendência para o sofrimento, de falar muito sobre o sofrimento. E eu, como profissional da saúde mental e da saúde emocional, às vezes as pessoas me encontram e falam, Ju, mas nossa, no centro espírita eu vou lá, só fala de dor, de sofrimento, só fala de dor, de sofrimento. Eu prefiro ir para outra igreja, porque a gente louva, fala de alegria, canta, dança, cada um com suas particularidades. No entanto, eu fiz questão de trazer esse aqui, porque no nosso coração, nós também temos que nos sentir merecedores da riqueza. Ainda que nós saibamos que é através da dor que nós nos depuramos, ainda que nós saibamos que é através do sofrimento que a gente aprende, nós também precisamos ter consciência de que nós somos merecedores da saúde, da riqueza, da alegria, dos frutos do nosso trabalho. No nosso coração e em nós precisamos ter essa consciência de que nós nascemos para ser realizados, para sermos felizes e plenos, e que em que pese os sofrimentos, em que pese as dores, a qual nós necessitamos para crescer e evoluir, nós precisamos também ter a certeza de que merecemos ser felizes, de que merecemos a riqueza que vem fruto do nosso trabalho, de que merecemos a saúde, de que merecemos o amor, relacionamentos saudáveis. Isso é saúde? Em Provérbios, o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Na Bíblia existem vários trechos como esse, em que se deixa bem claro que aquilo que nós nutrimos em nós, os pensamentos, os sentimentos, as palavras, as ações, se são ações de boa conduta, se são ações de bons sentimentos, são ações que são remédios para o nosso corpo e nossa alma. No entanto, se nós nutrimos um espírito abatido, reclamações, manutenção de um processo de sofrimento sem entender o significado dele, nós estamos acarretando mais doença para o nosso corpo, para o nosso espírito, para o nosso ser. Em João 1, versículo 2, amado, você é amado, eu também, nós somos amados. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Esse é um desejo, é uma profecia
Está dizendo, olha, criatura de Deus, eu desejo que você vá muito bem na tua vida. Eu desejo que você seja muito feliz. Por que eu trouxe esses trechos? Porque são trechos na Bíblia que fica explícito o desejo de Deus de que tenhamos saúde, de que tenhamos paz, de que sejamos merecedores da riqueza. Nós precisamos equilibrar esses sentimentos. Esses de que tenhamos a condição de sabermos que o sofrimento eleva a conduta moral, de que o sofrimento eleva o nosso crescimento como ser, mas também precisamos saber que somos merecedores de alegria, paz, saúde. Além desses trechos aqui da Bíblia, eu trouxe também da medicina, afinal de contas nós estamos no mundo material, nós estamos aqui encarnados. Estamos encarnados num corpo, então nós precisamos da medicina material. Na medicina material, nós no mundo físico que estamos aqui, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, define a saúde como sendo o estado de completo bem-estar físico, mental e social. Ou seja, o conceito de saúde transcende a ausência de doenças e afecções. Está pedindo uma coisa assim, né? Um milagre, está pedindo. Por outras palavras, a saúde pode ser definida como o nível de eficácia funcional e metabólica de um organismo a nível micro, celular e macro, social. Essa daqui é a definição de saúde da Organização Mundial de Saúde. Queiramos Deus, né, que seja implantada essa definição em todos os postos de saúde, em todos os hospitais, na vida de todas as pessoas. Mas vocês podem perceber que essa definição é uma ampla definição, e é uma definição que diz aqui completa, de saúde completa a nível celular, mas todas as nossas células saudáveis, e a nível social, todo o ambiente saudável, ou seja, sem favela, sem desemprego, é o que nós queremos. Essa daí é a definição de saúde para a OMS. Agora, saúde mental. Saúde mental é o problema do século. E vai ser o grande problema no próximo século. A Organização Mundial da Saúde define saúde mental como um estado de bem-estar mental que permite às pessoas lidar com os momentos estressantes da vida, desenvolver todas as suas habilidades, aprender e trabalhar bem e contribuir para a melhoria de sua comunidade. Para a OMS, a saúde mental é parte do que sustenta as capacidades individuais e coletivas das pessoas para tomar decisões, estabelecer relações e moldar o mundo. Em suma, a saúde mental é um direito humano fundamental. É um elemento essencial para o desenvolvimento pessoal, comunitário e socioeconômico, afirma a organização. O Conselho de Psicologia, recentemente, em um conjunto entre vários outros conselhos regionais, fez uma grande pesquisa e nós temos 0,91 psicólogo para cada 5 mil habitantes. Não é nem um psicólogo inteiro, não é um psicólogo inteiro. 0,91 psicólogos para cada 5 mil habitantes. Esse é o nosso cenário, o cenário de saúde mental. Essa definição aqui é uma definição perfeita, porque é exatamente isso. Você ter saúde mental é você conseguir plenamente colocar as suas habilidades e as suas capacidades em prol da sua própria vida e do bem social e do bem comum. No entanto, nós temos várias pessoas com problemas, nós temos um meio social com problemas, que não é só a pessoa que tem uma questão a ser resolvida, a ser tratada, mas o meio social também. Porque um meio social em que tem-se muito desemprego vai acarretar problemas mentais e emocionais. Um meio social em que tem muita violência vai acarretar problemas mentais e emocionais. Mas qual o objetivo, Ju? Podem me chamar de Ju, tá? Qual o objetivo, Ju, de nós estarmos aqui falando sobre o conceito de saúde? O motivo é o começo da nossa conversa, que foi aquele vídeo em que nós percebemos uma pessoa que demorou 32 sessões, ou seja, 32 semanas para conseguir pelo menos colocar a voz para fora, expressar. Ali é um caso exacerbado,
é um caso que nós vamos colocar no aumentativo, mas acontece muito de pessoas que estão com uma dificuldade mental e emocional, que não conseguem se expressar. Conversar sobre as definições de saúde mental é trazer para a consciência onde nós estamos e o que nós podemos fazer com o que nós temos. Então, se nós só temos 0,91 psicólogos para cada 5.000 habitantes, já percebemos que não temos psicólogos suficientes e que a saúde mental não tem profissionais suficientes para ouvir as pessoas que precisam. Então, o que podemos fazer com o que nós temos? Como nós podemos nos ajudar em comunidade, no meio social? Por uma visão espírita, aqui no livro O Homem Integral, a Joana diz: o homem teima por ignorar-se. E aqui eu já vou trazer a solução. Até agora, mostrei para a comunidade a definição, qual é a nossa situação enquanto saúde mental, e como nós podemos nos ajudar. Como nós podemos fazer parte da nossa própria solução. Como nós podemos fazer parte da nossa própria resposta à nossa saúde mental. O homem teima por ignorar-se. Assume atitudes contraditórias, vivendo comportamentos estranhos. Prefere deixar que os acontecimentos tenham curso, às vezes desastrosos, a conduzi-los de forma consciente. Os dias se sucedem sem que ele, o homem, dê-se conta das suas responsabilidades ou frua de seus benefícios em uma atitude lúcida, perfeitamente compatível com as conquistas contemporâneas. Surpreendido, o homem, no entanto, pela doença e pela morte, desperta assustado, sem haver vivido e estranhando-se a si mesmo e descobrindo tardiamente que não se conhecia. Foi um estranho durante toda a própria existência. Essa série de Joana de Ângeles é a série psicológica, são 16 livros da série psicológica Joana de Ângeles. Então, para quem quer ter uma visão espírita sobre saúde mental e saúde emocional, eu recomendo. Não é uma leitura muito fácil, mas eu venho trazendo palestras aqui na nossa comunidade e trabalhando com Joana de Ângeles constantemente e posso ajudá-los nisso. Mas veja, o que Joana traz para nós como resposta para que nós sejamos a nossa própria resposta para a nossa questão emocional? Que nós possamos conduzir os nossos problemas a tempo. Quando ela diz que nós teimamos em nos ignorar, é que as pessoas teimam e não buscam pelo autoconhecimento. Teimam e não buscam por curar suas feridas internas. Fazem 1001 outras coisas que estão fora, mas não olham para dentro. E quando chegam aos nossos consultórios, estão muito mais quebrados do que poderiam estar. Quando chegam aos nossos consultórios, é o momento em que eu olho e falo, mas lá no começo, se tivesse vindo lá no começo, quando a dor começou, não teria passado tantos anos de sofrimento. Então, o primeiro chamado para a solução é, você tem uma dor aí? A hora é agora. Não precisa esperar mais. Você tem um sofrimento aí, no peito, instalado? A hora é agora. De falar, de expressar, de comunicar, de buscar ajuda. Mais à frente, vamos continuar com as nossas possíveis soluções. Quais os fatores que afetam a saúde mental? Fator genética e histórico familiar. São algumas condições mentais, como depressão, esquizofrenia, podem ter componente genético. Por que eu estou dizendo isso? Você tem genética e histórico familiar? Começou a sentir qualquer coisa? Procura ajuda. Não espere evoluir. Please, por favor. Não espere evoluir. Porque se nós acabamos de perceber que nós temos uma condição social que não está colaborando para atender a comunidade, para atender a população, não espere evoluir, cuide de você.
Cuide do seu bem mais precioso, que é a sua própria vida, que é a sua própria saúde. Sem saúde mental, o que se faz? Sem saúde mental e emocional, de que adianta o dinheiro? De que adianta uma família bonita? De que adianta tudo que você tiver? De que adianta uma carreira brilhante se você não tem saúde mental para ver, para aproveitar, para usufruir? Saúde mental é complexo de vida. Então, se você percebe, se você já tem uma condição familiar, um histórico familiar, uma condição genética, e você sentir qualquer sintoma, já procure ajuda. Experiências de vida, traumas, abusos, eventos estressantes, situações que você viveu que estão te trazendo dor, mágoa, rancor, ressentimento, não espere evoluir. Porque a evolução não é só a evolução na saúde mental. Existe a evolução psicossomática. Você começa a produzir doenças. Lembra do começo de uma das definições que eu trouxe? A saúde é a completa harmonia, inclusive no modo celular, até o modo social. Se você deixa um trauma, um ressentimento, uma mágoa, uma dor evoluir, ela vai evoluir não só na saúde mental e emocional, mas nas células. Nós produzimos as nossas próprias doenças. E nós produzimos as nossas próprias doenças fruto daquilo que nós teimamos em ignorar, que nós teimamos em não amar em nós. Já existem vários e vários casos, e vocês podem pesquisar no Google, podem pesquisar amplamente, de vários e vários casos de curas através de meditações em que as pessoas passam a amar todas as suas células. Mas eu estou falando de 6 horas por dia de meditação, é um tratamento profundo. E pessoas que conseguem curar doenças autoimunes, pessoas que conseguem curar casos de câncer, porque a pessoa passa a se olhar por um período muito longo, coisa que nós muitas vezes não conseguimos fazer. Mas quando a pessoa já psicomatizou, quando a pessoa já está naquela gravidade, ela entra em contato consigo mesmo, busca a cura, olha para o alto e dedica a sua vida à cura. São os casos que nós percebemos que essa cura, desta maneira, acontece. Ambiente. Se você percebe que você tem uma condição de vida, falta de apoio social, fatores econômicos que podem impactar a saúde mental e emocional, também é outro sinal de alerta. Um sinal de alerta que está ali. Opa, eu já posso fazer por mim. Eu já posso olhar para mim mesmo e já tentar fazer algo por mim. Química cerebral. Desequilíbrios químicos no cérebro podem influenciar o humor e o comportamento. E aí, vou falar, por exemplo, de algo clássico que é a maternidade e o puerpério. O puerpério é um processo de química cerebral. Então, muitas mulheres podem ter depressão pós-parto, que antes era um tabu, hoje já não é mais. Vamos caminhar para ser cada vez menos. Mas o que é que acontece com a mulher? Bomba de hormônio. A mulher é inundada por vários hormônios diferentes, uma situação diferente. Então, a química cerebral, o ambiente, o social, a responsabilidade, e aí ela pode desenvolver uma depressão pós-parto, ela pode desenvolver uma depressão ali naquele momento que os outros vão considerar o momento mais feliz da vida dela. Mas não é sobre isso. É sobre aquele ser que está vivendo aquela experiência. E isso pode acontecer em várias outras situações. Então, você também pode olhar para você, identificar, e para isso você precisa se olhar e se conhecer. Outras formas de nós nos ajudarmos, nos olharmos e nos percebermos. O que pode ajudar você a ter saúde mental e emocional? Estabelecer rotinas saudáveis, praticar atividade física regularmente. É sabido, nós tentamos ao máximo ignorar, inclusive eu também, confesso, é fácil sair de casa para ir para a academia, né? Eu tenho um bebê pequeno, imagina, pior ainda, deixar o bebezinho para ir para a academia. Mas é isso.
Rotina saudável, prática de atividade física, porque a prática de atividade física vai trazer, inclusive, química cerebral, oxitocina, serotonina, testosterona, o seu corpo vai reagir. A pessoa que começa a fazer um tratamento comigo, vem fazer uma mentoria comigo, uma das coisas que vai no meu primeiro relatório, atividade física 3 vezes por semana. Eu preciso que o teu cérebro funcione adequadamente para poder você aprender, para poder você desenvolver e você produzir resultados. Atividade física. Alimentação saudável, sono de qualidade, gerenciamento do estresse. As pessoas me falam, o que é gerenciamento do estresse? Se você se conhece, você já sabe o que te estressa. Já sabe. Um casal que vem fazer terapia de casal comigo, a primeira coisa que eu falo, o que te estressou? Ele me estressa por isso, ela me estressa por aquilo, ele me estressa por isso. Ou seja, você sabe o que é que te estressa. Ai, mas o vizinho tem a música alta, isso me estressa. Você sabe o que é que te estressa. Gerenciamento do estresse é, eu me conheço, eu sei o que é que me estressa, portanto, se eu sei o que é que me estressa, eu também sei como não me estressar com aquilo que me estressa. É só botar os parafusinhos, dar uns jeitinhos. Dá certo. Tenta pensar nisso pelo menos. Conexões sociais saudáveis, conviver com pessoas de cura. Pessoas que falam não somente aquele positivismo tóxico que vai olhar para você e falar sempre que você está linda, maravilhosa, mesmo que você não esteja. Mas uma pessoa que seja realista, uma pessoa do bem, uma pessoa que te ame, uma pessoa que te aceite, que te acolhe, mas que também possa te dizer aquilo que você precisa ouvir no momento que você precisa ouvir. Conexões sociais saudáveis também é outra coisa que você pode fazer para te ajudar. E procurar ajuda profissional. Então, quem pode procurar ajuda profissional, o quanto antes melhor. O quanto antes melhor. A ajuda que você puder encontrar é sempre bem-vinda. E a cura pela fala, a fala alivia as angústias. Como nós vimos aqui nesse videozinho no começo hoje, mesmo que a pessoa não consiga projetar a voz, aquela comunicação, aquele afeto, aquele momento de ouvir a presença da terapeuta, a presença de uma pessoa, já é uma escuta, e é uma escuta ativa. Mas quando você fala, quando você comunica, a linguagem por si só, seja ela qual for, ela já traz para você mesmo ferramentas para te ajudar a passar por essa dificuldade que você venha a passar. E para nós profissionais, então, é uma ferramenta muito valiosa para aquilo. Nós, profissionais, ou uma pessoa da comunidade, porque, veja bem, muitas vezes a pessoa não é profissional formado, mas é uma pessoa que tem o dom natural de escutativa, de ouvir. E muitas comunidades têm essas pessoas. Nós aqui, por exemplo, temos o nosso trabalho aqui de atendimento fraterno. São pessoas que naturalmente vocês devem ter convivido com algumas pessoas assim na vida. Pessoas que você olha e fala, meu Deus, essa pessoa nasceu para escutar o outro. Olha, meu Deus, que pessoa gente boa. Eu converso com ela, eu saio de lá outra pessoa. São pessoas que têm um dom natural de fazer esse trabalho de acolhimento e de ajudar a pessoa a sair daquele estado em que ela chegou. Então, quando eu falo de você procurar alguém para conversar, se você não tiver acesso a um profissional, que você possa ter acesso a pessoas que possam lhe acolher nesse nível de empatia, nesse nível de escutativa. Quem trouxe os primeiros ensaios da cura pela fala foi Freud, e isso começou nos anos 1860, 1870. Agora você imagina, se hoje já é difícil falar da cura pela fala, se hoje ainda tem uns desavisados que acham que no psicólogo, no psiquiatra é coisa de louco, imagina em 1870, em 1880. As pessoas eram tratadas com choques elétricos, com afogamento, né? Vocês sabem um pouco da história da saúde mental aí no nosso planeta. Pois bem, anterior a Freud, alguns tratamentos mais humanos eram feitos através da hipnose.
As pessoas desenvolviam psicossomaticidades a nível de parar de andar. De repente, a pessoa parava de andar, não andava mais, perdia o movimento de braço, movimento de perna, sem ter acontecido nem acidente, sem ter acontecido nada. Neuroses psíquicas, traumas profundos. Então, Breuer, o antecessor de Freud, entre outros, tratava através da hipnose que acessar o subconsciente, acessar a memória no subconsciente, conversar e dialogar com o paciente hipnotizado, ou seja, conversar com o subconsciente do paciente, acessar a memória e ressignificar a memória ao longo das sessões. Porém, Freud iniciou com esse tipo de tratamento, deu certo, tudo bem, mas Freud viu que não eram todas as pessoas que eram hipnotizáveis. Ele mesmo não era hipnotizável. Ele falou, esse tratamento então não é para todos, porque se não são todos que são hipnotizáveis, esse tratamento não é para todos. Se não é para todos, eu tenho que chegar em outro caminho. E ele começou, então, a fazer o mesmo percurso, porém não hipnotizando as pessoas. E aí é que nós tivemos os primeiros ensaios da cura pela fala. No entanto, aquilo era tão inovador, lógico, né? Não teve investimento, né? Ele era um neurologista, as pessoas achavam que você é louco, vai morrer de fome, porque se você continuar sendo médico, você vai ser famoso, vai ter dinheiro, você vai inventar isso aí para quem, enfim. A história dele, outro dia eu conto para vocês. Mas é por este caminho, foi por aí que a cura pela fala iniciou-se. E ele diz, tornar consciente um fato inconsciente tem efeito curativo. Porque o que acontece com o trauma, a dor e o sofrimento psíquico? Nós esquecemos. Se eu perguntar para um adulto o que aconteceu na infância dele, para ele hoje não produzir resultado financeiro, para ele hoje ter uma doença X ou Y, ele não vai se lembrar. Porque para a nossa própria proteção, o nosso subconsciente corta aquela memória, para você viver. Então você não vai ficar se lembrando daquele trauma, mas aquele trauma está lá. Aquilo lá existe. E aquilo lá continua existindo e produzindo resultados na vida. O que o profissional faz através da cura pela fala? Ele vai observando não só o que você fala com a projeção da voz, mas nós olhamos a pessoa como um todo e vamos identificando as migalhas de trauma até acessar o trauma. Acessando o trauma, a pessoa dialoga sobre o trauma e a gente vai conseguindo trazer essa pessoa para um lugar de amor, para um lugar de acolhimento daquela situação que originou o trauma. Falar é a melhor solução. Só que não adianta falar com qualquer pessoa. Porque às vezes você vai falar com aquele vizinho que vai dar mais problema ainda. Às vezes você vai falar com aquela pessoa, um cunhado, nada contra, viu, gente? Eu amo todo mundo. Às vezes você vai falar com o marido que ele vai começar a te atacar por aquilo. Outro dia ele vai falar, aquele dia você me falou tal coisa. Então não adianta você falar como melhor solução para qualquer pessoa, porque as pessoas não têm preparo para ouvir. Prestem atenção nisso. Não é para sair daqui achando a cura pela fala, eu vou falar todos os meus traumas e as minhas dores para quem aparecer na minha frente. Não, sem contar que você pode trazer um trauma para o outro, né? É um problema também. A pessoa vai ficar traumatizada, vai sair, meu Deus, coitado da fulano, como é que vai ficar a vida agora? Não precisa disso. Vem aqui no acolhimento fraterno. Menina ali que se cuide. Vem cá. Bom, agora que já estamos entendendo um pouquinho, estamos caminhando para a finalização, ainda com Joana de Ângeles, e aqui eu acho que eu vou ler direto aqui. O homem nasceu para a autorrealização. Os problemas devem constituir-lhe meio de desenvolvimento em razão de serem estímulos e desafios sem os quais o tédio se lhe instalaria, desmotivando-o para a luta. Partindo de decisões mais simples, o exercício de ações responsáveis, nas quais o sucesso faz parte dos empreendimentos, o homem deve evitar os mecanismos de evasão, assim como as justificativas sem sentido. Toda fuga psicológica contribui para a manutenção do medo da realidade, não levando a lugar algum. Pode ficar tranquilo que eu vou traduzir, tá? Todo esforço a ser enviado em favor da libertação dos mecanismos de fuga contribui para apressar o equilíbrio emocional, o amadurecimento psicológico,
de modo a assumir a sua humanidade, que é a característica definidora do indivíduo. Traduzindo, primeiro, o que eu quero deixar que vocês saiam daqui conscientes de que nós nascemos para sermos felizes. Nós nascemos para nos realizarmos. E de que as nossas condições são condições que vieram e que vêm para o nosso crescimento, para a nossa evolução. No entanto, nosso psiquismo acaba por elaborar mecanismos de fuga e mecanismos de evasão. O que é evasão? Saio do lugar. Quando uma pessoa tem um trauma, uma dor, um sofrimento, ela tende a fugir daquele lugar, a não olhar para aquilo. Então, vou dar um exemplo. Pessoas que vivem em relacionamentos tóxicos, pessoas que vivem em relacionamentos em que são agredidos moralmente, fisicamente, por palavras, por falta de carinho, por falta de atenção. Às vezes, alguém de fora vai olhar e vai dizer, mas você não vê que ele te trata assim? Mas não, você não vê que ele está te agredindo? E a pessoa não vê. Real, ela não vê. Porque o psiquismo dela, para protegê-la, de alguma maneira o psiquismo entendeu que aquilo é defesa. Ele vai fazer com que ela não veja aquilo como uma agressão. E ela continua naquele mesmo modelo. E as outras pessoas todas vão dizer para ela que aquilo está errado. Mas o paradigma dela, não. Às vezes ela viveu em uma família em que a mãe apanhava, para ela é normal. Às vezes ela veio de uma família, uma ancestralidade inteira em que as mães sofriam violência, em que as pessoas sofriam violência. Para ela aquilo é normal. Então, para ela, aquilo não existe. Esse é um mecanismo de fuga psíquica. Lá na infância daquela pessoa, quando ela viu a primeira vez a mãe ser agredida, aquele ser teve que desenvolver um mecanismo de fuga para sobreviver àquela situação. Para sobreviver àquela violência. Quando a Joana de Ângeles diz aqui, todo esforço a ser enviado em favor da libertação dos mecanismos de fuga contribui para apressar o equilíbrio emocional e a maturidade psicológica. Por quê? Se nós conseguirmos parar de fugir das nossas questões emocionais, se nós conseguirmos parar de evadir, de faltar, de sair dos problemas emocionais que nós temos, nós vamos alcançar um amadurecimento psicológico. O que é um amadurecimento, gente? Uma pessoa madura é uma pessoa que consegue ver as situações e não se apressar com elas, não se desesperar com elas. Porque é uma pessoa que já viveu aquelas experiências anteriormente e vai olhar para você e dizer assim, tá tudo bem, é assim, vai passar, é assim que se resolve, é de outra forma que se resolve. Quando você olha uma pessoa sábia, uma pessoa madura, ela consegue te ajudar a olhar aquela situação porque ela já viveu aquelas experiências. Amadurecimento psicológico é sobre isso. É sobre você olhar para as suas próprias experiências psíquicas, emocionais, e conseguir absorvê-las de uma forma que eu vivi essa dor, que me serviu para X, Y, Z, que me serviu para isso e aquilo outro, e agora eu sou a pessoa que sou, porque eu vivi aquilo e hoje eu vivo de outra maneira, entre outros aspectos. Rotinas preventivas e técnicas de enfrentamento. Também para você se autoajudar. Também para você se proteger. Também para você exercitar o seu autocuidado mental e emocional. Escrita terapêutica. Você pode escrever seus sentimentos. Você pode escrever suas emoções. Isso vai ajudar você a processar essas emoções. A dialogar com você mesmo. Então, você não encontrou ninguém ali para te escutar. Você não encontrou alguém para ter a escutativa. Elenca, pega um caderno e começa a escrever suas próprias emoções. Solta o terror no teu caderninho. Técnicas de mindfulness e meditação. Mindfulness é técnica de meditação. Meditar, coloca um videozinho no YouTube, começa por meditar 3 minutinhos, 5 minutinhos, coloca lá, meditação guiada e começa. Só começa, vai. Vai na fé que vai dar certo. Atividades criativas. Pintura,
música, brincadeiras com crianças, desenho, desenhar mandala, pintar mandala. Atividades criativas ajudam você a absorver o processo mental, emocional e psíquico que você está vivenciando. Voluntariado. Ajudar os outros é a melhor forma de se ajudar. E nós aqui na casa estamos precisando de voluntários. Estamos precisando de voluntários. Então, vocês podem falar com o seu Antônio, vocês podem falar com os colegas aqui, para começarem a fazer um trabalho voluntário. Isso vai ser bom para vocês, vai ser bom para a comunidade, vai ser bom para todo mundo. E eu, especificamente, quero fazer um pedido, que eu estou precisando de psicólogos aqui. Então, quem é psicólogo aí, né, Paulo? Nós estamos precisando de psicólogos voluntários. Acredito que vocês já saibam, mas começamos aqui um grupo terapêutico, nós já estamos no 3º grupo terapêutico. Tem muita gente na lista de espera, estamos nesse 3º grupo já. Tivemos uma iniciativa com o Instituto Vida, né? Que alguns profissionais, psicólogos, também estavam nos ajudando, porque eu encaminho as pessoas que precisam de atendimento terapêutico, que não podem pagar, pessoas carentes que não podem pagar da comunidade, mas nós não temos mais profissionais dispostos e disponíveis a atender gratuitamente a comunidade carente. Então, se vocês conhecem ou se tem aqui algum psicólogo, depois me procura para nós conseguirmos atender a população carente que precisa dos nossos cuidados e que precisa da nossa ajuda. Ou se vocês conhecerem algum psicólogo, também passem meu contato e vamos fazer esse trabalho, gente. E ajuda profissional, como eu disse, terapia individual ou terapia em grupo, para quem também se interessar a entrar na lista de espera, fala ali com a Rosângela, que nós temos a lista de espera para o próximo grupo terapêutico. E por que em grupo? Porque não temos profissionais suficientes para atender a comunidade individual. Então, nós estamos fazendo um trabalho de escuta ativa e terapia em grupo para a comunidade carente aqui da nossa comunidade. Eu vou... E para finalizar, não existe em procurar ajuda. Embora ninguém possa voltar atrás para fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Obrigada, e eu desejo do fundo do meu coração que todos tenhamos muita saúde mental e emocional, e que todos vocês aqui hoje sintam-se muito amados e amadas, porque vocês são. Gratidão.